Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brig Show. Eu sou a Giovana Guimarães, da A Brigadeirinha, e hoje eu tô aqui acompanhada das minhas sócias, a minha irmã Amanda. Oi, pessoal! E também a minha mãe, a Paty. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente amo falar, que é inovação, criatividade. Nós ficamos conhecidas pela nossa criatividade no mundo dos brigadeiros e gostamos tanto desse assunto que colocamos isso como a nossa meta, que é o nosso propósito na nossa empresa, né? Que é transformar, né, nosso trabalho, o trabalho das pessoas através da criatividade, né, adoçar o mundo através disso, e nós conseguimos fazer isso aqui através da nossa confeitaria, que é a Casa Brig. Então a gente está sempre inovando, e quando eu falo de inovação, eu não quero dizer nem de sabores de brigadeiros, ou então de decorações de brigadeiros, mas inovação em tudo, inovação nos conteúdos que são produzidos, nas ações de vendas que são feitas, nas ações internas com a equipe. Então a inovação pode estar em tudo mesmo. Também buscamos inovar na Loja Brig, que é o nosso e-commerce, onde a gente está vendendo a maioria dos produtos que a gente usa e recomenda para vocês, e também alguns produtos autorais nossos, como as camisas da Brig, né, que são as camisas que estamos usando aqui nos episódios, e outros produtos que nós criamos, como a espátula carambola, o carimbinho, a colherzinha e muitos outros que ainda vão vir por aí. E também estamos inovando através dos nossos cursos e dos nossos conteúdos na internet também, porque a gente está sempre compartilhando criatividades, formas diferentes de vocês estarem inovando também com as produções de vocês, né? Não só na decoração, como eu já falei, mas em tudo que você pode estar vendendo por aí. E nesse episódio aqui, nós vamos trazer, né? Vamos falar bastante sobre isso, sobre inovação, e eu vou estar demonstrando para vocês um produto que trouxe destaque pra gente justamente pela criatividade e pela inovação, que foram os brigadeiros coloridos. A história dos brigadeiros coloridos é bem interessante, porque nós que trouxemos aí, né, esse produto para a moda, né, na confeitaria lá em 2020, 2021, que foi uma inspiração do trabalho da minha mãe com biscuit. Então, antes de trabalhar com brigadeiros com confeitaria, a minha mãe trabalhava com biscuit, né, e a gente, observando ela trabalhando, que era sempre tingindo a massa de biscuit, né, pensamos, por que não trazer essa técnica para o brigadeiro? Então, a gente adaptou a técnica de um outro trabalho, de um outro produto, para o produto que nós estávamos vendendo. E isso é inovação, né? Exatamente. Bom, eu vou estar aqui, né, enquanto você fala, aqui por trás, e vou estar trazendo algumas dúvidas. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem deixar aqui nos comentários, que caso a gente não responda neste episódio, pode ser que a gente responda em um próximo episódio, certo? E temos sempre um quadro aqui no Brig Show, que é o quadro das dúvidas frequentes, Exatamente. onde respondemos 3 principais dúvidas sobre o assunto do Deixa a minha mãe falar um pouco sobre o biscuit aí e você falar sobre brigadeiro. Gente, só pra gente começar logo aqui a nossa mão na massa, porque temos uma produção para fazer aqui hoje, enquanto falamos sobre inovação, tá? Não quero me limitar somente aos brigadeiros, porque eu sei que tem muita gente que assiste a gente, que trabalha com outros produtos, que trabalha na confeitaria, mas quer entender um pouco mais sobre inovação de outras formas. Então eu acho que esse vai ser um episódio cheio de insights para vocês, né? Então vou estar aqui fazendo os brigs, mas vamos conversar bastante sobre isso e de forma geral. E eu tô aqui já com as massas de brigadeiros, tá? Essa aqui é uma massa de brigadeiro de ninho, que inclusive nós já fizemos essa massa juntos em um outro episódio aqui com vocês, tá? Eu acho que foi o primeiro episódio do Brig Show. Se você não assistiu os últimos episódios, acessa o canal, também já vai se inscrevendo aqui no canal da Brigadeirinha. Já vai curtindo esse vídeo também, porque quanto mais curtidas tem esse vídeo, mais entrega para uma maior quantidade de pessoas. E não deixem de entrar no nosso grupo VIP, que são as panelinhas. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, porque estamos sempre enviando materiais exclusivos e informações exclusivas por lá. Inclusive, tem um material exclusivo dessa aula que também já enviamos para quem está dentro desses grupos. Então, vou começar aqui tingindo a massa. E conta aí, mãe, como é que era com o biscuit? Era igualzinho, igual como eu tô fazendo aqui? Igualzinho, igualzinho. Então, olha só.
Como a Giovana falou, pegar inspiração para outros produtos. Se você não trabalha com brigadeiro, você pode pegar essas inspirações e trazer para a sua área. Por exemplo, o biscuit é isso mesmo que a gente, que é biscuiteira, faz, né? Pegamos a tinta, geralmente a tinta a óleo, ou pode ser tinta de tecido. Então, a gente vai fazer essa misturinha assim na massa. Então, quando a gente começou a desenvolver, né, essa técnica de tingir o brigadeiro dessa forma, então remeteu muito ao biscuit. Gente, eu coloquei um corante aqui, deixa eu explicar pra vocês porque ficou laranja. Com essa loucura do morango do amor, os meus corantes vermelhos simplesmente acabaram aqui. E aí eu vi esse corante aqui, que é um corante que tá escrito que é laranja, mas ele parece muito ser vermelho. E aí eu falei, será que se eu colocar ele fica vermelho? Porque ele é tão pigmentado, tão escuro, mas ele ficou laranja. Então, ele é laranja. Eu fiz um teste aqui, porque eu não achei os meus corantes vermelhos. E, inclusive, eu tô tingindo de vermelho aqui, porque nós vamos fazer uma produção de Natal, tá? É uma data que é muito forte pra confeitaria. Eita, achei que vai ter que abrir. Tá fechado esse corante. Não tem problema caso você tinja com a cor diferente, tá? Ainda mais se for o vermelho, que o vermelho é mais escuro. Então, dá pra esse vermelho ele cobrir o laranja, tá? Se for, no nosso caso aqui. Se for uma outra cor mais escura, também dá. Então, como o vermelho ele é mais escuro que o laranja, eu posso tingir aqui por cima, que não vai dar errado, tá, gente? Só vai ficar assim uma misturinha de cores. Inclusive, isso também é uma dúvida frequente. Muita gente me pergunta se eu pode tingir outros sabores de brigadeiro sem ser o brigadeiro de leite ninho. E depende muito da cor da massa. Então aqui, por exemplo, ó, eu tingi de laranja e eu tô colocando o vermelho por cima pra deixar vermelho. Então se fosse uma massa que ela era naturalmente laranja, eu conseguiria tingir de vermelho. Porque são cores parecidas, é um tom mais escuro, o tom que eu quero colorir. Então, daria. Então, doce de leite também eu consigo tingir, né? Massa de doce de leite. Não consigo tingir massa de chocolate, a não ser que seja tingir de preto, né? Porque o preto é mais escuro que o marrom. E falando em tipo de corante, eu sempre prefiro o corante em pó, porque eu acho ele bem mais pigmentado do que o corante em gel. Tanto que foi por isso que eu resolvi tentar, né? Com esse corante em pó. Mas acabou que ele realmente ficou laranja. Inclusive, ele é bem pigmentado, tá? Muito bom esse corante aqui. Gente, acabaram com meus corantes vermelhos? Como assim? Então, já tenho aqui a massa que vai ser o vermelho. E agora eu vou tingir a massa que vai ser o verde, já que o tema da nossa produção é Natal. Esse período do Natal é muito bom pra gente inovar, não só nos brigadeiros, tá? Nos brigadeiros coloridos, mas em qualquer outro produto. Por exemplo, aqui a gente sempre lança um catálogo de opções de encomendas a cada época comemorativa. Então, Dia dos Pais, a gente tem um catálogo de Dia dos Pais de encomenda. Dia das Mães também. Festa junina também, que é uma data forte aqui, né, na nossa região. E no Natal a gente também tá sempre colocando opções, além de opções de encomenda, mas também opções presenteáveis. E aí, geralmente o pessoal busca, né, novidades, busca realmente inovação nesse momento. Então, panetone, a gente faz, em vez de fazer só aquele panetone grande comum, a gente faz mini panetone com uma cobertura. A gente pode inovar na embalagem, podemos inovar na decoração. São várias formas, né, de estar trazendo aí uma novidade para o cliente. E isso é até um gatilho mental, né? Que é o gatilho da novidade. Sempre que você oferece uma novidade, estimula o cliente a vir, né, comprar de você novamente. Então, é interessante vocês estarem inovando dessa forma, né? E o que mais sai no Natal, além dos panetones, são os brigadeiros. O pessoal ama presentear com essas caixinhas. A gente coloca sabores como um brigadeiro de panetone, a gente bota os brigadeiros coloridos, né, carimbados. E eles amam dar de presente essas caixinhas. Na Páscoa não, na Páscoa é ovo mesmo, mas no Natal sai bastante os brigadeiros. Essa questão da inovação é interessante que vocês também verifiquem aí, façam pesquisa de mercado, tá? Porque inovar, né, e oferecer um diferencial tem que realmente ser diferente do que se encontra por aí. Então, dá uma olhadinha nas outras confeitarias que tem por aí, outras pessoas que trabalham em casa, o que eles oferecem. E você pode ver formas de melhorar isso que já é oferecido por aí. Então, por exemplo, vamos supor que alguém já oferece brigadeiros aí, né? Deve ter alguém aí onde você mora que vende brigadeiros, né?
Mas pode ser que essa pessoa ela não venda sabores especiais para o Natal, ou ela não venda decorações diferentes para o Natal. Então essa é uma oportunidade, uma forma de você inovar, né, trazendo cores, trazendo carimbos, figuras, os sabores também, como eu já falei, né, que aqui na nossa confeitaria a gente sempre oferece sabores sazonais, né, nas nossas opções. Então, todos os dias a gente oferece mais de 20 sabores de brigadeiros. Antes era 30, né, e agora são mais de 20 sabores. E a cada época comemorativa a gente oferece uma novidade. Então, nesse período do Natal, a gente faz brigadeiro de panetone, de nozes, de amêndoas. Os brigadeiros coloridos também a gente oferece como opção presenteável. E os clientes amam montar caixinhas mesmo para presentear com esses brigas. O que é que eu percebo aqui? Que geralmente os brigadeiros coloridos, eles são mais pedidos para duas situações, né? Para presentear, né? E também para festas temáticas. A experiência que a gente teve colocando os brigadeiros à pronta entrega aqui foi que a pronta entrega, eu acho que as pessoas não procuram coisas tão coloridas, né? Eu percebi esse padrão aqui nos nossos clientes, né, que vêm consumir na loja, né? Todo produto que tinha muito corante, que tinha algo colorido, a não ser que seja em uma data especial, né, como foi o caso daquele filme da Barbie, né, que todo mundo estava buscando coisas rosa para consumir. Aí realmente as pessoas vão buscar algo colorido, mas fora isso, não é comum as pessoas buscarem coisas com muito corante para consumir. Então eu busco sempre maneirar aí na quantidade de corante. Eu vejo que muitas pessoas confeitam no glitter, né? Ou então no pó para decoração puro, os brigadeiros. Mas eu não acho que fica tão apetitoso. E isso é algo que a gente tem que pensar quando tiver criando algo novo, né? Às vezes a gente tem que se preocupar em não exagerar demais e esse produto acabar se tornando algo não vendável, algo que a pessoa não vai se interessar por consumir, porque é um alimento, né? Apesar de ser um alimento artístico, é algo que as pessoas precisam sentir um desejo de consumir, né? Então, eu acho que isso é algo a se pensar, né? Quando você estiver criando, né, esses brigadeiros temáticos por aí. Aqui, depois de colorir, a gente vai porcionando, né? Eu tô usando aqui a colherzinha da loja Brig, que também foi uma criação nossa, uma inovação nossa, né? Que geralmente a gente vê colheres por aí que não tem esse fundo aqui de silicone para apertar e remover a massa. E aí, observando isso, né? Essa falta no mercado, a gente foi e inovou uma colher dosadora para ser uma colher que dá pra gente porcionar a massa do brigadeiro no tamanho certinho. Então é só apertar aqui o fundo, né, de silicone e já tem o brigadeiro no tamanho de 20 gramas, porque essa colherzinha é de 20 gramas. Então observem que dá pra gente inovar em tudo, né? O que mais, Amanda, que você lembra aí que a gente tem inovado por aqui? A gente também inova com as embalagens, com os Brig Cards, com as faixas, com tags. Principalmente empresas amam encomendar essas embalagens personalizadas que eles colocam os logos deles. Então já é uma ótima opção para encomendas corporativas também, principalmente quando tem temas assim como natalino, Páscoa, são as desculpas que as empresas têm para encomendar, né? As oportunidades, né? E falando em inovar, como é que a pessoa pode inovar em uma festa temática? Por exemplo, Branca de Neve, Stitch. Essa é uma dúvida bem frequente mesmo. Nem chegamos no quadro de dúvidas frequentes, mas é uma dúvida frequente das pessoas, na verdade, perguntarem como é que eu vou ter ideias, né? Como é que eu vou... alguém me encomendou um brigadeiro do Stitch. Como é que eu vou saber qual cor colocar? E... eu sempre procuro inspiração nas festas, sabe, gente? Então, a gente tem uma ferramenta muito boa na mão, que é Google, Instagram, Pinterest, todas essas plataformas digitais, a gente consegue chegar lá e pesquisar festa do Stitch. E aí, a gente consegue ver as cores que estão sendo usadas, as figuras que estão sendo usadas, e assim a gente pode estar trazendo as ideias, as inspirações dessas festas para os nossos doces, né? Eu sempre faço isso por aqui. E aí você pode fazer isso com qualquer tema, né? Então vamos supor que tem um tema que não tem, você não tem carimbos específicos para esse tema ainda, mas você tem uma estrela, uma flor, ou algo assim mais coringa, letras também, né, do nome do aniversariante.
E você pode estar trazendo isso para os seus brigadeiros, trazendo inspiração da festa mesmo, do bolo. O bolo pode ser inspiração, tudo pode ser inspiração. E essa é uma forma de você estar inovando, né? Você buscando inspiração em tudo que você vê. Eu desenvolvi uma técnica um tempo atrás, quando a gente começou a fazer brigadeiro colorido, lá em 2021, que foi observando uma camisa. Então eu queria... A cliente, acho que foi até uma amiga sua, né, Amanda? Foi, na verdade era o chá de revelação da minha amiga, ou chá de lingerie da minha amiga. Aí ela, na época, acho que você só fazia brigadeiro colorido de uma cor só. E ela queria rosa, não, na verdade ela queria rosa, branco e vermelho. Ela me pesquisar disse, a inspiração, ela né? me disse que esses eram os temas da festa, que era rosa, branco e vermelho. Só que como a gente tá sempre inovando, né? Aí Giovana tava dizendo, Amanda, como é que a gente pode fazer um negócio diferente? Aí eu trouxe a ideia da camisa, porque, pra você ver de onde vem as ideias, né? Eu lembrei de um curso que minha avó fez, minha avó ela é costureira. Bastante. Aí não sei se minha mãe vai lembrar que minha avó fazia curso de várias coisas, né? Que ela fazia costura. Pintura, eu lembro. Ela fez um curso pra fazer aquelas roupas tie-dye. E eu lembro que eu fiquei encantada com aquele tie-dye e ficou na minha mente. E aí, quando minha amiga falou isso, eu pensei, poxa, será que dava pra fazer um brigadeiro com várias cores num só? A gente nunca tinha visto ninguém fazendo, né? Isso, e aí a gente Aí eu pesquisou falei- a inspiração tie-dye e... Aí Giovana, mas como é que eu vou fazer isso? Eu disse, não sei, se vira aí. Aí Giovana foi testando lá e conseguiu fazer uma técnica pra fazer um tie-dye lá, inspirado em tie-dye, o brigadeiro. E imagine, né? A inspiração veio de uma camisa, né? Algo que nem é do mesmo nicho. Então, isso pode... A inspiração, gente, não tem que ser do mesmo nicho, tá? E isso serve pra tudo. Não só pra doce, mas também pra conteúdo. Eu sempre gosto de falar dessa parte do marketing, né? Porque é a parte que eu tô à frente mais aqui na nossa empresa, né? Eu sempre tô produzindo os conteúdos, sempre com muita estratégia. E eu busco inspiração em todos os nichos, em todos os ramos. Então, por quê? Porque a inspiração às vezes pode vir do formato do post e não copiar o post em si. E tem algo também que sobre isso, que é roubar como um artista, né? Que dizem, né? Que essa frase é bem comum, né? Tem um livro aí, ó, Roube como um artista. Tem esse livro aqui que é uma inspiração. Isso, e aí a gente deve roubar como um artista dessa forma. Nada se cria, tudo se copia, né? Então eu acho que uma dica legal é você também estar sempre com a mente aberta. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, você tem que sempre estar com a mente aberta. Você não precisa estar o tempo todo pensando no seu negócio, mas você fica com a mente aberta, que vai vindo as ideias naturalmente. E eu acho que também quando a gente gosta do que a gente faz, né? Isso, que as e ideias quando a vão gente vindo. está sempre buscando melhorar, né? A melhoria contínua é algo que a gente busca sempre trazer aqui para o nosso negócio, seja em qualquer área dele, na gestão, na produção, a gente está sempre buscando melhorar. Então a gente começa com o que tem e melhora no caminho. Eu acho que esse conceito de melhoria contínua também traz um pouco de inovação, né? Porque se a gente olha para aquela coisa e pensa, como é que eu posso melhorar isso? Isso também é uma inovação. E a gente tem que estar sempre nessa mentalidade E mesmo, né? essa técnica que você está usando também foi uma inovação que você trouxe? É uma forma de tingir os confeitos além da massa, né? E essa aqui é uma técnica que ajuda muitas pessoas que têm dificuldade em achar um leite em pó que não cubra a cor. Eu ia fazer isso com o vermelho também, acabou que conversando aqui, eu me esqueci, mas é bom que a gente demonstre aqui pra vocês também, né? Tem marcas de leite em pó que são bem difíceis de tirar de tirar o excesso, né? Elas deixam a superfície do brigadeiro muito branca, por mais que a gente passe aqui várias vezes na peneira, né? E tem outras que são mais fininhos, então tem uma marca mesmo que é bem difícil de encontrar aqui, que o pessoal fala que é boa, leite em pó, mas eu não acho nem no supermercado. E aí o que acontece? Pra a gente não ficar refém de encontrar a marca ou não, a gente pode estar tingindo o confeito também além da massa. Então assim, esse problema, né, que é do confeito cobrir a cor do brigadeiro, não se torna algo, né, um problema, né? Se torna, você tem que focar na solução de ver o que pode fazer. Então você pode estar misturando os confeitos também o corante também no confeito que você vai usar. Já entrando aqui no quadro dúvidas frequentes, né? Tem uma pergunta que se aplica bem aí, creio eu, que é: o corante altera o sabor Pode do ir tirando doce? aqui. Porque você vê que aqui ela se misturou com a massa, aqui ele tá
praticamente corante puro aí, né, junto com o leite em pó. Será que altera? Será que a pessoa sente essa diferença? Não altera desde que usado em quantidades moderadas, tá, gente? O corante. Então, se você colocar mais corante que leite em pó aqui, pode ser que dê um leve amargozinho, ou então que tenha um gosto diferente. Geralmente o preto, né? Geralmente as cores mais escuras deixam um sabor diferente. Não é que assim, que vai ficar um sabor ruim, mas um sabor que tem algo diferente ali. Mas quando você usa em quantidades mais moderadas, não altera o sabor. O que pode acontecer é pintar um pouquinho a língua, né? Ali, o dente, a boca, mas o sabor não altera não. Então pode fazer sem medo. Tem mais dúvidas frequentes? Tem sim. Outra dúvida só pode ser brigadeiro de ninho, sabor ninho? Pode ser outros sabores, inclusive é sobre isso que eu tava falando aqui no início do nosso episódio, né? Que quando eu tingi, né, a massa com o corante que ficou laranja, é como se fosse isso, né? Como se fosse isso. Se eu fosse tingir uma massa de outra, que naturalmente ela já tem outra cor, eu não iria conseguir essa cor. Então vamos supor que eu tenho uma massa que ela é amarela, que ela é ali de maracujá, manga, enfim, algum sabor assim que é amarelo, e eu vou colocar um rosa nessa massa amarela. Meu brigadeiro não vai ficar rosa, ele vai ficar laranja, né? Porque misturou ali o rosa com o amarelo. Então, quando a gente for tingir um brigadeiro, o ideal é que seja um brigadeiro que seja branco, para que a gente tenha uma cor mais fidedigna, né? Então, ninho, beijinho, baunilha, chocolate branco. Cadê as forminhas? Tá aqui na minha frente. Chocolate branco, queijo, todas essas são massas brancas que dá pra você estar tingindo com a mesma técnica. Aí no caso de tingir um brigadeiro de chocolate, só vai dar certo se for um corante preto, que é mais escuro que o marrom do chocolate. Se for tingir um brigadeiro de doce de leite, é um tom mais assim amarelado, né? Então pode dar certo com o vermelho, pode dar certo também com o preto, né? Com cores que são mais escuras que a cor real. Mas aqui a gente prefere padronizar, sabe? Somente o sabor ninho, né, para os brigadeiros coloridos, porque toda vez que a gente dá muita escolha para o cliente, ele acaba demorando demais ali para fechar a encomenda, e isso não é algo legal, né? A gente gosta de estar simplificando esses processos, então só o sabor ninho no brigadeiro colorido, né? Eu acho que fica melhor ali na hora de fechar os pedidos. Isso, a pessoa pode abrir exceções também, né? Às vezes chega um cliente falando, eu quero um brigadeiro sabor tal, tal e tal. Tem como fazer colorido? Aí você vai ver a possibilidade. E você pode, porque assim, se você for expor isso num catálogo, né? O brigadeiro colorido pode ser de ninho, de baunilha, de não sei o que, então fica muita opção. Mas caso alguém te pergunte e você faça esse sabor e tenha como dizer que abre uma exceção, vai ser bom também. Até bom pra a pessoa ver que você está se dedicando para atender ali a necessidade dela, né? Isso, que você está adaptando a necessidade dela ali ao que ela quer. Isso você já ganha o cliente, não é isso? Uhum. É uma forma de ganhar o cliente. Tem mais alguma pergunta? Acho que tem a terceira, né? Tem uma pergunta aqui que é uma dúvida de várias pessoas, que é: cobra mais caro quando é colorido? Acho que essa pergunta é pra você. Então, gente, na precificação tudo depende. Então, depende. Cobra mais caro quando é colorido. Aqui a gente não cobra só por ser colorido, não. A gente define um preço ali do brigadeiro de ninho e a gente não cobra um valor maior por isso. Agora, por quê? Porque é muito simples, é muito pouco corante que gasta, então o custo é praticamente o mesmo do brigadeiro de ninho mesmo. E o trabalho que tem, porque na verdade os coloridos aqui, quando a gente faz encomenda grande, é colorir direto na panela. Então, acaba que nesse trabalho de colorir que a Giovana estava fazendo aqui tem. Mas, se é um brigadeiro que você vai ter um trabalho maior, por exemplo, tem os brigadeiros que são personalizados, que faz bolinha no brigadeiro, que faz texturas, listras, vai fazer texturas, você vai ter um trabalho maior ali, vai demandar mais tempo. Então, você deve sim cobrar mais caro nesses casos. E acaba que valoriza mais, né, o seu trabalho, você tem que valorizar ali sua mão de obra. E falando um pouco sobre valorizar, né, para o cliente pagar esse preço, é interessante que você mostre esse valor que o seu trabalho tem, sabe? Uma vez, logo no início, quando a gente começou a divulgar os nossos brigadeiros coloridos, eu compartilhei no TikTok um vídeo eu fazendo brigadeiros, né, de encomenda com o tema de safari. E aí eu fazia a textura da girafa no brigadeiro, a textura da zebra no brigadeiro. E eu fiz esse vídeo mostrando ali, né, como é que eu fazia. E
esse vídeo viralizou e várias pessoas comentaram, né? Ah, nossa, eu pagaria R$10 por cada brigadeiro desse, né? E por que essa pessoa pagaria? Porque ela viu o trabalho que dá. Um outro exemplo do que aconteceu recente também foi com o morango do amor. Muitas pessoas valorizaram ainda mais esse doce, né, que é o morango do amor, porque viram o trabalho que dá pra fazer. Né, aconteceu aqui uma situação de uma cliente que era uma cliente já assídua, né, da casa, conhecida aqui do nosso time de atendimento, e aí ela chegou querendo morango do amor, aí uma atendente foi e fez uma brincadeira com ela, falou assim, ó, deu R$60 os 2 morangos do amor. Aí ela, tá bom, é no débito. E aí a amiga que tava com ela, mulher, R$60 você vai pagar em 2 morangos do amor? Aí foi que a atendente falou que era brincadeira e tal, e falou, como é que você ia pagar? E assim, as pessoas não queriam saber quanto era. Elas só sabiam que era algo que era valorizado, né? Que era dava muito trabalho para fazer. E elas queriam pagar por isso. E também porque tava difícil de achar também, né? Então, escassez, né? Isso, a escassez também aumenta o preço das coisas, aumenta o valor das coisas, no caso. Eu acho que quando a gente mostra o valor dessa forma, né? Mostrando realmente o que é que tem de diferente no nosso produto, a gente consegue fazer com que o cliente enxergue, né? Outra dúvida que as pessoas têm bastante é se cobra pra carimbar o brigadeiro. Gente, né? eu não... Aqui a gente não cobra, fica tipo um extra, um a mais pro cliente pra ele... como é que a gente pode chamar? Over delivery. Tem outra palavra pra isso? Entregar a mais, né? Isso, entregar mais pra o cliente estar esperando uma coisa. E aí a gente carimba ali pra dar uma surpresa pro cliente, né? Então a gente não cobra pra carimbar, porque também o trabalho de carimbar é muito pouco pra aqui. E assim, gente, é uma decoração tão simples, sabe? Com o carimbinho. Não tem custo a mais. E aí você consegue valorizar mais, né? Deixa eu pegar aqui um paninho. Inclusive, chegou a hora de carimbar os nossos brigas e é algo que também valoriza, né, esse produto. Porque eu poderia vender esses brigadeiros só assim, né? Vermelho, verde e branco, que são as cores do Natal. Porém, eu posso deixar eles ainda melhores se eu coloco figuras, se eu coloco frases, porque é algo que poucas pessoas oferecem aqui, né? Então, vou usar aqui o kit Natal e o kit Natal 2 do carimbinho para colocar frases, colocar o Papai Noel, o sininho, todas as figuras que tem aqui. E eles ficam a coisa mais fofa. É até interessante ver que os clientes aqui, eles escolhem os carimbos às vezes, né? Aí a gente pede foto. Quais são os carimbos que tem? Aí a gente geralmente manda foto do site mesmo, né? Da loja Brig. E aí eles vão e escolhem, circulam, né? Ah, eu quero esse. E aí a gente faz de acordo com as figuras que o cliente pede. Então aqui eu tô usando também o pó dourado. E um pó desse dura bastante, né? Dura muito. Então, às vezes, a gente fica querendo fazer aquela economia de palito, né? Minha mãe chama, né, mãe? Economia de palito. E, não vou usar o pó porque não tá na precificação. Mas tem coisas que são tão poucas que a gente não consegue nem mensurar, nem precificar, né? Por exemplo, aqui não tem nem como mensurar, né? Nesse caso, a gente nem inclui o pó, no caso, no preço, no cálculo do preço, porque vai ser muito pouco. Acho que não chega nem a 1 centavo isso aí, né? Demora muito. A não ser que seja, talvez, um bolo todo confeitado com o pó. Isso, fica ali na margem. Agora você vê como destaca mais, né, no brigadeiro que ele é aveludado do que no daqui. Pra vocês verem, né, gente, como a técnica faz a diferença. Então, mas desde que moderado, tá? Como eu falei pra vocês, tem clientes que não gostam muito de coisas muito coloridas, com muito corante. Eu mesmo não me atrai, sabe? Quando tem um brigadeiro que ele é confeitado no corante. É uma ideia que fica lindo, talvez ali para decorar uma mesa, fica lindo, mas, por exemplo, um cliente que busca uma caixinha para apresentar a alguém, talvez ele busque algo que seja mais moderado. Então, tem pessoas que falam, não, mas fica tão feio assim quando o leite em pó fica branco no brigadeiro, mas eu não acho que fica feio, eu acho que fica mais apetitoso até, né? Então, caso o seu brigadeiro fique assim com o leite em pó mais branquinho e seja algo que você queira oferecer, né? Não alguma cor tão forte, tá tudo bem também, né? Minha preferência aqui é para um brigadeiro que tenha
mais cara de apetitoso mesmo, né? Não tanto artístico no nosso dia a dia aqui de vendas na loja. Você falou de sabores, Gil, e outra dúvida também é sobre os confeitos, né? Tem algum outro confeito que dá pra carimbar, como o açúcar? O açúcar dá pra carimbar, mas só com as figuras bem simples, né? Então, por exemplo, Papai Noel não daria pra carimbar no açúcar. Até fica, mas não dá pra ver tantos detalhes dele, né? o Papai Noel aqui mesmo é cheio de detalhezinhos que tem aqui o olhinho, o bigodinho, enfim. E no açúcar, que é um confeito mais grosso, esses detalhes não apareceriam. Mas se eu fosse marcar um coração, que é só, né, ali aquele desenho simples no açúcar, eu conseguiria marcar. Tem, por exemplo, se você quiser carimbar um brigadeiro de chocolate, você pode colocar no cacau em pó, né? Também, só que o cacau em pó ele acaba absorvendo muito rápido, então não é um confeito que eu costumo usar. Mas daria pra carimbar, qualquer confeito em pó. Só não dá pra carimbar assim, granulado, essas O coisas. de Red Velvet já carimbou, que coloca o bolo, né, por cima. Não me lembro. Eu já carimbei com o kit pontilhados, né? Que é aquele que marca em pontinhos, Sim, letras pontilhadas, a gente consegue. Também teria essa opção que fica mais diferente também, né? Você colocar um... Isso. E também no site da Loja Brig, além desse kit Natal aqui, também tem o kit fim de ano, que é todo de frases, tá, gente? Eu gosto muito de marcar frases nos brigadeiros, porque eu acho que faz os brigadeiros realmente falarem, né? Se comunicarem. E também misturar, assim, frases com figuras. Eu acho que a caixinha fica bem mais bonita. Dá até pra fazer um antes e depois, né? Antes, né, só brigadeiros comuns, né, coloridos. E depois com os carimbos. Fica outra coisa. Uma das minhas favoritas é Só Mais Um e Hoje Pode. É verdade, que é o que a maioria das pessoas falam, né, quando vê um brigadeiro. E aí, quando a gente pensou nessas frases para colocar no carimbinho, a gente pensou nisso, né? Pensou na experiência do cliente ao ver esses produtos. E também para fazer esses brigadeiros venderem mais, tá? Porque, por isso que eu considero como um investimento ter os carimbos. Porque se você consegue oferecer esse diferencial de ter as figuras marcadas, com certeza vai voltar muito mais para você. Vai voltar em forma de mais vendas, em clientes satisfeitos. Tem cliente que pergunta, né? Você tem carimbinho para tal tema, né? Os clientes que consomem aqui os brigadeiros da gente. E isso é bem bacana. Tá ficando muito fofinha a nossa caixinha. E esse momento aqui de carimbar, você também poderia estar fazendo vídeos, né, desse momento. E postar com frases, tá? Então, atualmente tá indo muito bem vídeos que tem frases. Então, quando você pede para inovar na caixinha, né? Aí tem lá você carimbando com várias figuras diferentes. Então, pensar assim no que é que o cliente falaria, né, ao ver esse vídeo, né? Ou então, o que é que essa ação que você está fazendo no vídeo responde a um cliente, o que um cliente falaria ou encomendaria com você. Porque, gente, todo o conteúdo que a gente faz, né, e trazendo aí esse tema da inovação também para o marketing, tem que ser pensado para o nosso público-alvo, né? Então, se o meu público-alvo é pessoas que querem comprar os meus produtos, por que eu vou ensinar para o meu cliente o jeito certo de carimbar? Ele não quer saber o jeito certo de carimbar. Ele quer saber o diferencial que ele tem ao encomendar aqui comigo. Então, tudo isso, né? Tudo que vai ser mostrado no seu marketing, tudo que você vai filmar aqui na hora que você estiver fazendo os seus produtos, o seu conteúdo para vender os seus produtos, tem que ser definido depois de você definir qual vai ser o seu público-alvo. Ah, Gil, mas eu quero ensinar. Então, pronto. Então, aí você vai dar essas dicas, vai mostrar que você é uma autoridade, que você sabe o que está fazendo. Mas, caso não, o ideal é que você busque situações, né, para você demonstrar nos seus vídeos que sejam situações que os clientes se interessem em encomendar esses doces, né, mostrando aí realmente os seus diferenciais. Outro conteúdo que é legal fazer é na festa, né? Porque, por exemplo, se eu for fazer uma festa, eu vou buscar algo que fica bonito na minha festa. Então, se você conseguir ir na festa do cliente para fazer uns vídeos lá dos brigadeiros arrumados na mesa, ótimo. Se não conseguir, arruma na sua casa mesmo, né? Pega uns pratos, coloca lá na sua mesa e filma como se fosse uma festa.
a gente começa e depois melhora. Ah, o vídeo não ficou muito bom, meu celular não é muito bom. Coloca lá do lado de uma janela, né, Gil? Se vocês verem os nossos Isso. primeiros vídeos, vocês nem acreditam. Mas só ficou bom porque a gente continuou. A gente foi buscando inovar através da melhoria contínua. Ai, nossa, esse vídeo não tá tão bom assim. Como é que eu posso melhorar? Vou inovar nisso aqui. Então, é esse ciclo, né? É isso que a gente tem que colocar mesmo no nosso dia a dia, né? Essa rotina de estar sempre melhorando. Tudo que a gente pode fazer pode melhorar. Tudo, E hoje né? tá tão mais fácil, né? Com tantas ferramentas aí. Pois é. E olha aqui nossas brigues. Eu até fiz uns a mais, gente. Fiz as contas erradas aqui, ó. Eu tava achando que era 50, não, que era 30 brigadeiros. Essa caixinha só cabe 20. E aqui é um exemplo de caixinha de brigadeiros todos coloridos que você pode estar oferecendo numa data especial, como o Natal. Você também poderia estar mesclando brigadeiros coloridos com brigadeiros de sabores inovadores, né? No caso, ter uma fileirinha de coloridos, uma fileira de brigadeiros de panetone, outra fileira de brigadeiro de nozes, né? E assim você tá deixando os seus doces muito mais diferentes. Eu lembro que teve uma empresa que encomendou caixinhas pequenas, botou um panetone, um colorido. Eu iria amar receber, assim, sabe? Com um sabor específico. Gente, do posta Natal. que eu quero ver se vocês não vão receber encomenda. E se Pois a pessoa receber muita encomenda, Pois vai dar conta de fazer? Vai dar conta sim, porque você pode dominar o congelamento, dominar o planejamento de encomendas. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso próximo episódio aqui do Brig Show. Então, esteja aí nos nossos grupos para ficar por dentro dos próximos episódios que estão vindo, das novidades que estão vindo. Também já acesse o site da Loja Brig para pedir logo os seus carimbinhos o quanto antes, tá, gente? Porque pode demorar um pouco de chegar aí para você. Aí, geralmente, os fretes demoram em torno de 7, 10, até 15 dias, a depender do destino, para chegar, então é importante se antecipar para que você já tenha os seus carimbinhos aí quando chegar no Natal. E eu espero que no próximo episódio você já tenha colocado essas dicas em prática e já esteja inovando muito, porque vamos falar sobre um tema muito importante, que é justamente sobre essa parte do planejamento para você alavancar e escalar a sua produção. Aumentar, tem muitas encomendas aí. E vai ter muita comida. Então nos vemos no próximo episódio. Até a próxima! Beijos.